Ao norte da América Latina, encontra-se o México. No vídeo de hoje, buscaremos aprender um pouco sobre sua história, passando desde as civilizações pré-colombianas, pelas inúmeras guerras e revoltas que envolveram essa nação e sua história recente. Veremos as transformações que o México passou ao longo dos séculos e como ele se tornou o país que conhecemos hoje. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o México. Para conseguir fazer isso, vou trabalhar com vocês em duas grandes frentes. Primeiramente, vou falar sobre a história do México em si, momento esse em que eu mostrarei para vocês um pouquinho do passado desse país, algumas das civilizações pré-colombianas que habitavam aquela região, como ocorreu a conquista espanhola, sua independência, a formação da república, etc. E depois disso, vou mostrar para vocês um pouco do que o México é hoje, suas características, os desafios que enfrenta e por aí vai. Tudo isso para que vocês consigam ter um bom panorama da formação da nação mexicana e de seu papel no mundo atual. Antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, já haviam diversas civilizações habitando o continente americano. A esses povos damos o nome de povos pré-colombianos. Uma das primeiras civilizações de que temos conhecimento a habitar no que hoje é o México é a civilização Olmeca. Essa civilização se consolidou em meados de 1500 a.C. e é conhecida principalmente por conta das suas esculturas de pedras gigantes e por sua dedicação à arquitetura como um todo. Não se sabe ao certo como se deu a queda desse povo, mas algumas das razões que são apresentadas são a proliferação de conflitos internos e a mudanças no clima da região em que eles habitavam. Mesmo após a sua queda, a influência dos Olmecas permaneceu nas sociedades que se seguiram a eles. Uma dessas civilizações é a civilização Maia, que surgiu já entre os anos 100 a.C. e 300 d.C., e que teve muita influência dos Olmecas, desenvolvendo não só conhecimentos muito profundos nas áreas da arquitetura, como também em áreas como a matemática e a astronomia. A sua queda acabou se dando entre os séculos 8 e 13, mas também nós não sabemos ao certo quais são as causas dessa queda, a semelhança das causas da queda da civilização Olmeca, e esse assunto também é muito alvo de debates entre os historiadores até os dias atuais. Agora, por fim, em meados do século 13, ocorre o fortalecimento de uma das maiores e mais conhecidas civilizações pré-colombianas, os astecas. Após um longo processo de consolidação e conquista de outros povos, os astecas finalmente conseguiram se fixar, com a fundação de uma cidade com um nome complicadíssimo e que não ouso falar aqui, mas deixo na tela para os interessados. Essa cidade foi fundada no que hoje é a cidade do México e é apontada geralmente como um marco dessa consolidação, dessa fixação ou desse sedentarismo da sociedade asteca. Então, com o passar dos séculos, os astecas se fortaleceram até se tornarem uma das principais potências na América até a chegada dos europeus. Então, com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, uma série de expedições europeias começou a ser conduzida a partir de então. O que hoje é o México passou a ser alvo dessas incursões a partir de 1517, mas é só lá no ano de 1519 que vai ter início talvez a mais conhecida dessas expedições, liderada por Hernán Cortés. Os contatos entre ambos os povos foram inicialmente amistosos, mas não demorou muito para que o conflito se instaurasse. Após o sequestro de seu imperador pelas tropas de Cortés, os astecas então entram em guerra generalizada contra as forças espanholas em junho de 1520. Só que a proliferação da varíola no Império Azteca e uma poderosa aliança que os espanhóis fizeram com outros povos locais acabou ocasionando a queda da civilização azteca, com a sua capital, que é aquela cidade com um nome complicadíssimo, sendo sitiada e saqueada pelas tropas espanholas em 1521. Nos próximos anos, então, os espanhóis conseguem conquistar e fortalecer seu domínio sobre boa parte do território mexicano. Descobriu-se também nesse período que o centro-norte do México era rico em metais preciosos, o que acabou motivando a criação no ano de 1535 do Vice-Reino da Nova Espanha,
o primeiro dos 4 vice-reinados a ser estabelecido no que passou a se chamar de América Espanhola. Dito isso, é hora de falarmos um pouco sobre a independência do México. O ano era 1808. Napoleão Bonaparte invade a Espanha e depõe o rei Fernando VII, colocando seu irmão no lugar. A instabilidade política do Império Espanhol acabou encorajando que movimentos de independência se fortalecessem por toda a América Espanhola. E no México não foi diferente. Em 16 de setembro de 1810, o padre Miguel Hidalgo convocou a população a lutar por sua independência, no que ficou conhecido como Grito de Dolores. A população se une e forma um batalhão de insurreição. Começa então a Guerra de Independência do México. Após 11 anos de conflitos sangrentos, em setembro de 1821, o México consegue finalmente a sua independência. As próximas décadas então vão ser terrivelmente conturbadas para o México. Assim que o México consegue a sua independência, é estabelecido o primeiro Império Mexicano, que durou 3 anos, mais especificamente de 1821 até 1823, e acabou sendo dissolvido depois que o seu imperador, Agustín I, tentou fechar o Congresso e conseguir mais poderes para si. O México então vira uma república federativa representativa. Liberais e conservadores disputavam intensamente pelo poder, levando a anos de crise econômica e política no país. Só que no meio de toda essa confusão generalizada, o general Antônio Lopes de Santana suspende a Constituição do México e inicia uma guerra civil. Se aproveitando de toda essa crise que estava ocorrendo no México, o estado do Texas consegue sua independência do México em 1836, sendo anexado pelos Estados Unidos no ano de 1845. E como desgraça pouco é bobagem, no ano seguinte a isso, tem início a Guerra Mexicano-Americana, na qual o México perde e acaba tendo que ceder metade do seu território, mais especificamente o que é hoje os estados da Califórnia, Nevada, Utah, boa parte do Arizona, cerca de metade do Novo México, e além de porções do Colorado, Wyoming, para os Estados Unidos. Então, por conta de toda essa crise, de toda essa instabilidade que estava dentro do México, em 1855, o governo mexicano conduz uma série de mudanças dentro da sua estrutura. Essas mudanças ficaram conhecidas como La Reforma, e buscavam modernizar o país e finalmente trazer essa estabilidade. Uma nova Constituição é então promulgada em 1857. Essa Constituição tinha um caráter mais liberal e progressista do que as anteriores. Isso acaba desagradando bastante os conservadores, que então se revoltam, o que acaba dando início a mais uma guerra civil, a Guerra da Reforma, para ser mais exato. Em 1861, então, os liberais vencem e a Constituição de 1857 permanece. Só que então os conservadores pedem auxílio ao então imperador da França, Napoleão III, que intervém no México e estabelece o Segundo Império Mexicano no ano de 1863, coroando Maximiliano de Habsburgo como seu imperador. Mais uma guerra civil se instaura no país, dessa vez entre as tropas imperiais e as tropas republicanas. Em 1867, os republicanos finalmente vencem, estabelecendo novamente um governo de caráter republicano no México e fuzilando o agora ex-imperador Maximiliano. Passam-se alguns anos. Chegamos em 1876. Em meio a mais um cenário de turbulência política, o general Porfírio Dias dá um golpe e assume o poder, dando início a um período conhecido como porfirismo ou porfiriato, que vai durar por aproximadamente 30 anos. Nesse período, o México inicialmente pareceu dar indícios de recuperação e crescimento econômicos, mas a economia do país acabou gradativamente entrando em crise, que acabou atingindo seu ápice em meados de 1910 e 1911. Após Porfírio ganhar de forma fraudulenta nas eleições de 1910, a população se revolta. Começa então a Revolução Mexicana, e é aqui que o caos se instala de vez no México. Porfírio é deposto em 1911, só que o presidente que assume em seu lugar, Francisco Madero, não cumpre com suas promessas e acaba sendo deposto e morto pelo general Victoriano Huerta em 1913. Só que Huerta é deposto no ano seguinte, sendo substituído por Venustiano Carranza em 1915, mas Carranza também não cumpre com suas promessas, principalmente as de fazer uma reforma agrária, e acaba mais uma vez revoltando a população. Apesar da forte oposição, Carranza consegue se manter no poder. Uma nova Constituição é promulgada em 1917, que inclusive permanece em vigor até os dias atuais. Só que Carranza é morto em 1920, sendo sucedido por mais uma figura de grande atuação durante a Revolução Mexicana. Esses eventos
e principalmente a mobilização massiva do povo mexicano durante esse período, fazem com que a Revolução Mexicana seja um dos episódios mais conhecidos e estudados da história do México. Nos próximos anos, ocorre uma transição entre a luta armada pela luta política, mas não se engane, a política mexicana continuou tremendamente conturbada nesse período. Ocorre, por exemplo, um conflito do Estado mexicano com a Igreja Católica Mexicana, a Guerra Cristera, mais um presidente mexicano é morto. Enfim, esse processo realmente só vai terminar, de fato, em 1929, quando é fundado o Partido Revolucionário Institucional, ou PRI para os mais íntimos. Pelas próximas décadas, o PRI terá controle quase total e absoluto da política mexicana, se tornando o partido que mais tempo ficou no poder dentre todas as democracias do mundo. Somente em 1988 que o poder do Partido Revolucionário Institucional começará a ruir, com sua queda completa ocorrendo somente em 2000, após a eleição de um candidato da oposição. A partir desse momento, o México passa por uma sucessão de projetos de nação opostos, diferentes entre si. Entre 2000 e 2012, os governos enfatizavam bastante seu apoio à democracia e ao combate ao narcotráfico, que já vinha crescendo bastante nas últimas décadas. Entre 2012 e 2018, temos um breve retorno do PRI ao poder, com a promessa de renovar o país, de modernizar a política, de modernizar a nação. Porém, o aumento da corrupção no governo e a proliferação da violência dentro do país durante esse período fizeram com que o projeto do PRI perdesse apoio e adesão da população. É a partir desse momento que a esquerda nacionalista assume o poder do México, permanecendo aí até os dias atuais. Agora que já enchi as cabeças de vocês com um monte de eventos e acontecimentos que marcaram a formação do México no país que é hoje, chegou a hora de pensarmos um pouco sobre o que o México é hoje. O México possui atualmente cerca de 180 milhões de habitantes. É o segundo país mais populoso da América Latina e também a sua segunda maior economia. E por falar nela, a economia do México, em sua maioria, é baseada no setor de serviços e no setor industrial. Os maiores parceiros econômicos do México são os membros do NAFTA, que é, a grosso modo, um equivalente da América do Norte para, por exemplo, o Mercosul, esses acordos comerciais entre vários países, sendo bem sucinto, bem chulo nessa definição. Sendo que, dentre todos esses países membros do NAFTA, o principal parceiro do México é os Estados Unidos. Esses elementos, então, fazem com que o México seja considerado uma das potências emergentes da região que conhecemos como América Latina. Mas nem tudo são flores. O México também enfrenta desafios sociais e econômicos muito sérios. O país sofre com a proliferação dos cartéis de drogas e com o aumento da violência urbana. Uma parte muito grande da população mexicana vive em extrema pobreza ou está seriamente endividada. A economia mexicana tem dado indícios de recuperação, mas seu crescimento, por enquanto, ainda é bastante modesto. Em resumo, o México é um país com imenso potencial de crescimento, mas que ainda enfrenta dificuldades seríssimas nas mais variadas áreas. A sua história, marcada por violentos conflitos, tanto externos quanto internos, e pelas inúmeras rupturas políticas, tornou o México um país com instituições muito fragilizadas. Por outro lado, essa mesma história fez com que a sociedade mexicana se tornasse extremamente coesa e fortemente identificada com o seu país, e acabou transformando o México em uma das nações de maior riqueza histórica do planeta. Naturalmente que muita coisa ficou de fora, esse vídeo acabou sendo de fato um recorte, se comparado com o todo que é a história do México, que o México é em si mesmo. Por exemplo, eu poderia falar um monte de coisas aqui, uma infinidade de coisas a respeito dos aztecas, dos maias, da Guerra Mexicano-Americana, da Guerra da Independência do México, dos quase 80, 90 anos que o PRI esteve ocupando a presidência da República no México, dos escândalos de corrupção que estouraram entre os anos de 2012 e 2018 no México, que ficaram também muito famosos, durante esse período por conta dessas denúncias que acabaram sendo confessadas em parte pelo governo mexicano de que houveram reuniões com empresas, por exemplo, a Odebrecht, que estavam envolvidas nesse momento na Operação Lava Jato, por exemplo, O que acabou fazendo também, com que essas denúncias, com que esses esquemas ficassem muito famosos, muito falados, não só no México, como no Brasil, por um certo período. Então, realmente, havia muita coisa que poderia ser falada aqui nesse vídeo, mas acabou que, realmente, o propósito desse vídeo é de realmente ser um panorama geral a respeito do México, para que vocês consigam ter essa compreensão geral do que o México é, do que a história do México é. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que meu propósito aqui tenha sido concluído com muito sucesso.
que vocês tenham entendido tudo que eu tenha falado aqui. Então é isso. Até a próxima.